A paz do Senhor, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma pré-aula das lições da CPAD. Hoje nós estaremos falando sobre a lição número 9, vontade, o que move o ser humano. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma aula abençoada e que possa ser instrutiva e que todos nós venhamos aprender a palavra de Deus. Muito bem, o texto que nós estaremos utilizando para a nossa aula de hoje está em Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 21, Tiago 1, 14 e 15 e também Tiago 4, 13 ao 17. O foco da nossa aula é compreender que a vontade humana, quando não é submetida ao Espírito Santo, torna-se escrava dos desejos da carne, mas quando é guiada por Deus, produz escolhas sábias, vitórias sobre a tentação e uma vida que glorifica a Cristo. Então, nós iremos compreender essa necessidade de submissão à vontade de Deus. Nós iremos ver, esse é o foco da nossa aula, temos o conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Nós iremos ver essa batalha que existe entre a carne, o nosso ego, e o Espírito, para que a vontade de Deus tenha primazia em nossas vidas. Então, o foco da aula vai ser compreender como isso acontece, como isso ocorre. Muito bem. A nossa aula, elas, como sempre, divide em 3 pontos. No primeiro ponto, vamos aprender sobre a vontade, a motivação e a ação. A motivação é algo subjetivo, a ação é algo objetivo. Nós vamos entender como é que vai ser esse aspecto, né, da motivação e a ação. E no segundo ponto, nós iremos falar sobre os desejos da escravidão à redenção. Então, nós iremos ver esses desejos e vai nos ajudar também a compreender como que isso vai se suceder. Então, nós vamos ver os desejos da escravidão à redenção. E o terceiro e último ponto, nós iremos ver sobre o ensino sobre os desejos em Tiago. Então, a carta que foi escrita por Tiago também vai trazer alguns sábios conselhos para a gente poder entender sobre este assunto tão importante para dar continuidade sobre esse estudo que temos feito sobre corpo, alma e espírito. Muito bem, então vamos lá com a nossa introdução. O ponto que a gente precisa introduzir essa aula é falar que a vontade humana é uma faculdade essencial dada por Deus. Quando guiada pelo Espírito, ela produz uma vida frutífera e sábia. Então, o ponto principal aí para a gente poder introduzir é entender que a vontade humana é essa faculdade essencial que Deus nos deu para que nós possamos submetê-la ao senhorio de Cristo. Um outro ponto importante também que nós iremos ver é essa batalha que vai acontecer entre a carne e o espírito, que vai moldar as nossas escolhas e as nossas atitudes. Então, temos a nossa vontade, e nós vamos ver que até a decisão vai ser um processo que vai acontecer em várias etapas, e nesses processos nós iremos ver que vai culminar com as nossas atitudes e com as nossas decisões, com as nossas escolhas. E aí nós vamos começar a entender cada parte desse processo que nós chamamos hoje de vontade. Nós iremos falar sobre isso e entender também essa batalha que existe entre a carne e o espírito. E um outro exemplo, né, o principal exemplo de submissão à vontade de Deus é do nosso próprio Senhor Jesus, que disse que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, ele vai dar para nós esse exemplo, nos mostrando que devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Que Deus
assim quer que façamos para que possamos ter uma vida vitoriosa. Muito bem. Então, nosso primeiro ponto, vou um probleminha técnico aqui, mas vamos resolver rapidamente. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre a vontade, motivação e ação. Então, qual que é o conceito da vontade? A vontade é a capacidade que temos de desejar, escolher e agir. Então, a vontade é essa capacidade que nós temos para desejar algo, para escolher, para tomarmos essas decisões e agir consequentemente, né? Isso está muito relacionado à motivação interior. A nossa vontade é algo subjetivo, é algo que está dentro de nós, que muitas das vezes, de forma objetiva, as pessoas não vão conseguir perceber. Pode ser que muitas das vezes vamos fazer algo sem estar com vontade. E muitas das vezes alguém pode perceber e alguém não pode não perceber, porque é algo subjetivo. Mesmo quando seguimos a vontade de outro, aderimos voluntariamente. Então, a vontade é uma capacidade que temos, porque mesmo quando estamos sujeitando a vontade de alguém, estamos fazendo aquilo de forma deliberada, estamos tomando uma atitude de nos sujeitar àquela vontade. Poderíamos não nos sujeitarmos à vontade do outro, mas mesmo quando assim fazemos, a nossa vontade está permitindo essa sujeição à vontade do outro. Então, esses pontos são importantes para a gente poder entender um pouco esses conceitos. Por exemplo, quando Daniel ele decidiu não se contaminar, a gente percebe que antes de ser tentado, ele já tinha tomado uma decisão, ele já tinha se resolvido não se contaminar. Então, a vontade dele foi movida pela devoção a Deus. Como ele estava decidido a obedecer a Deus, antes da tentação ele já tinha decidido, né, tomado essa decisão internamente de não se contaminar. A conversão, ela é um ponto interessante para a gente poder entender como é que vai fazer, como que vai acontecer essa mudança de vontade. Então temos a nossa vontade que na conversão ela vai ser pela graça de Deus transformada. Então agora nós vamos sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus. Então, a nossa vontade agora vai ficar sujeita à vontade de Deus, isso vai acontecer pela graça de Deus que vai se manifestar em nossas vidas. E um outro ponto também, para a gente poder enfatizar esse primeiro que nós falamos anteriormente, é que no cristianismo negar a própria vontade, negamos, né, a própria vontade para poder seguir a Cristo. Mateus 16, 24 fala que nós precisamos negar a nós mesmos. Então, nós negamos a nossa própria vontade para nos sujeitar a Cristo, porque entendemos que somente assim poderemos vencer o pecado, fazendo conforme, seguindo a Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esses pontos aí são os conceitos iniciais para entender o conceito da vontade. Só que é interessante, quando nós falamos que a vontade é a capacidade de desejar, escolher e agir, cada um desses pontos, o desejo, a escolha, a direção que nós tomamos, a ação, são degraus. Então, a vontade é um processo que tem várias etapas internamente ali no nosso intelecto para a tomada de decisão. Então, é importante entender que cada um desses pontos que estamos falando, dessa capacidade que temos, são degraus. O desejo, a escolha, a direção que nós vamos, né, seguir e, posteriormente, as ações, as atitudes que iremos tomar. Então, a vontade ela funciona como um processo
não como um impulso instantâneo. Então, a vontade ela é um processo e não um impulso instantâneo. Essa definição também ela é importante para que a gente possa entender bem o conceito de vontade. Então, a vontade não é algo que um impulso instantâneo que você toma de forma impensada. É uma coisa bem elaborada, é um processo que tem várias etapas para que você possa seguir. Um outro ponto também é que a vontade ela vai ser guia, ela vai guiar o comportamento. A nossa vontade ela vai direcionar, ela vai guiar o nosso comportamento. Então ninguém age sem alguma motivação interior, mesmo quando às vezes as pessoas não percebem. Então todas as vezes que alguém está agindo, ele está agindo com uma motivação interior. Aquela motivação é o impulso, é a energia que está sendo empregada para que aquela ação aconteça. Então, a vontade ela vai guiar o comportamento da pessoa. E por isso também há uma responsabilidade pessoal. A vontade revela quem vai governar a nossa vida. Se é o Espírito de Deus ou se é nós mesmos que estamos agindo de acordo com a nossa própria vontade. Então, esses conceitos eles são importantes para que a gente possa entender que a vontade ela é um processo, ela não acontece, não é um impulso instantâneo, não acontece de forma impensada, é todo um processo elaborado até a culminação da ação. Então, existe toda uma etapa de desejo, de escolhas, até que aconteça a ação. Pode ser que, por causa do automatismo e da falta também de estudar sobre isso, a pessoa não perceba as suas motivações ali que está o levando a agir, a ter aquele tipo de comportamento. Mas então, a definição é basicamente isso aí, né? Para a gente poder já passar para o segundo ponto, segundo subponto. No segundo subponto, ele vai falar sobre o processo completo agora, né? Do pensamento à ação. Olha como que é interessante, porque nós vamos utilizar alguns exemplos aí para que vocês possam entender melhor. Então, nós estamos falando sobre a vontade, motivação. Então, a vontade é isto aí, é algo que interiormente ela começa no nosso interior, nos motivando até a ação. Então, olha como que acontece esse processo. O processo ele acontece primeiro, ele começa no pensamento. Depois do pensamento, ele vai agir na área do nosso sentimento. A gente pode pensar em fazer determinada coisa, elaborar, planejar. Aquele pensamento, aquele planejamento pode nos dar uma vontade, um sentimento de alegria, de tristeza, de desânimo em relação àquilo que a gente está planejando, a gente está pensando. E também teremos o desejo. O desejo pode ser muito forte, pode ser mais fraco, mas vamos ter um desejo de fazer aquilo ou de não fazer aquilo. E, por fim, teremos a ação, o comportamento, aquilo que vai ser objetivo, aquilo que vai definir a nossa conduta. Então, o exemplo que foi utilizado aí foi o exemplo de Eva em Gênesis 3:1-6. Ela pensou no que foi falado, ela sentiu, desejou e agiu. Então, todo esse processo completo que nós estamos falando sobre a motivação e ação, esse é um exemplo claro. Um outro exemplo bíblico também é de Davi e Betseba, né? No capítulo de 2 Samuel, capítulo 11, aonde temos essa mesma sequência: pensamento, desejo, ação, que no caso é o pecado, e posteriormente é a consequência. Então, um exemplo nítido do progresso que nós estamos comentando aqui na nossa lição, também no caso de Davi, que houve toda uma elaboração, um pensamento, ele viu ali, ele percebeu, né, o que ele estava fazendo, ele desejou, assim como aconteceu com Eva, né? O pecado, olha que interessante também nessa elaboração, porque às vezes a gente trabalha muito no final, no processo, na etapa final,
sendo que o processo inicial, que começou com o olhar dela, no olhar e no pensamento, né? Então, o processo inicial da queda, do pecado, começou no olhar e no pensamento. Ela viu e começou a pensar sobre aquilo. Então, uma coisa importante que nós precisamos, né, trabalhar na nossa aula é que a prática de observar os primeiros pensamentos, ela é extremamente importante para evitar cair no último passo. Então, se eu quero trabalhar algum tipo de hábito, algum tipo de vício, algum tipo de comportamento que eu estou de forma preventiva tentando evitar, ou também querendo parar de continuar com aquele tipo de comportamento, eu preciso começar a trabalhar na primeira etapa, que é a etapa do pensamento, da visualização ali que vai fazer com que eu pense sobre determinado tipo de coisa que eu ali estou tentando me esquivar ou sair daquela situação. Então é importante trabalhar isso com os nossos alunos. Um outro ponto aqui também, que para a gente poder finalizar esse segundo subponto, é Tiago, que também, capítulo 1, verso 14 e 15, vai descrever o mesmo processo interno da tentação. Então, quando a gente lê o capítulo 1, 14 e 15 de Tiago, vai falar desse mesmo processo que mais à frente nós vamos também trabalhar esses aspectos aí. Muito bem, agora no terceiro subponto, vai falar sobre a fraqueza de vontade. Então, Eva caiu por engano e Adão caiu por decisão. Então, a queda de Adão e a queda de Eva tem uma diferença muito grande das duas situações, né? Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Adão, a queda dele foi por decisão própria. Ele sabia que não podia, ele sabia que não deveria comer daquele fruto. Foi consciente. Então, a queda de Adão foi uma falha volitiva, uma falha na vontade, e não uma falha cognitiva. Então, não foi uma falha causada por engano ou por desconhecimento. Então, ele escolheu, ele foi enganado de forma consciente, e a vontade dele quem decidiu tomar aquela atitude, tomar aquela decisão. Então, muitas vezes, nós sabemos o que é certo, mas nós cedemos. Isso é uma coisa muito comum de acontecer com as pessoas. Elas sabem o que deve fazer, mas elas preferem tomar uma decisão contrária ao conhecimento prévio que ela já tem sobre determinada conduta, determinado comportamento. Então, assim também aconteceu com Sansão, que sabia o que era certo, mas a sua vontade era mais fraca que o seu desejo por Dalila. Então, ele sabia do risco que corria, a mente dele sabia, mas a vontade dele cedeu, porque o desejo dele por Dalila, no caso de Sansão, era maior. No caso aqui que nós estamos estudando, Eva pecou por engano. Ela foi enganada pela serpente. O erro cognitivo. Então, o erro ali do pensamento. Claro, ela tinha outras formas de evitar, mas ela permitiu ser enganada ali de forma cognitiva. Agora, Adão pecou por uma decisão. Ele tomou uma decisão voluntária para pecar. Ele sabia o que era certo, mas quis o errado. Foi um erro volitivo, um erro da vontade. Adão pecou por vontade própria. Então, isso é muito comum, né? A maioria dos erros que as pessoas sabem, principalmente hoje, onde temos a Bíblia, né, à nossa disposição, a gente conhece a vontade de Deus, sabe o que é pecado, mas de forma deliberada, de forma consciente, as pessoas pecam mesmo conhecendo a verdade, assim como ocorreu também naquele momento com Adão. E um outro ponto também para trabalhar sobre essa questão da fraqueza da vontade, que o nosso comentarista deixou, é com relação à cultura hedonista, que o prazer está acima dos princípios, está acima dos valores, dos preceitos bíblicos. Então, as pessoas, assim como aconteceu, como falamos aqui com Sansão, elas preferem dar lugar para a satisfação da carne, dos prazeres pecaminosos,
do que agir de forma sensata, racional, pensar nas consequências que aquilo vai lhe trazer, nos prejuízos que aquilo vai lhe trazer, principalmente na sua relação com Deus. Ao invés de pensar, de analisar, as pessoas preferem agir de forma buscando primeiramente o prazer. E para a gente poder finalizar esse ponto, nós colocamos aí que só Cristo pode libertar da escravidão dos desejos. Obviamente, Cristo ele vai nos libertar pelo poder da sua palavra. Nós precisamos submeter a palavra de Deus para que essa libertação ocorra. Nós iremos ver mais à frente alguns pontos importantes dessa mudança que precisa haver no nosso pensamento, porque, como nós falamos, tudo começa no pensamento, para que o nosso pensamento seja absolvido, né? Como disse o próprio salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Então, o segredo para não pecar é guardar a palavra. A palavra está ocupando os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso pensamento. Muito bem, vamos agora para o nosso segundo ponto, aonde vamos falar sobre desejos da escravidão à redenção. Então, o primeiro subponto fala da experiência do deserto. Eu enfatizei esse ponto de Jesus, né, que foi conduzido também pelo Espírito ao deserto. A tentação, né, explorou desejos legítimos, mas de modo ilegítimo. Então, a tentação ali no deserto, quando no caso de Cristo, ela explorou desejos legítimos, mas de modo ilegítimo. Por exemplo, no caso da fome, transformar pedras em pão. Então, o modo de saciar a fome é uma forma ilegítima. Não é assim que se sacia a fome, transformando pedras em pão. Então, naquele momento ali dessa experiência de Jesus, foi um momento onde ele vai passar por essas tentações, né? E um outro ponto também ali que foi colocado foi que Jesus vence essa tentação submetendo sua vontade à do Pai. Então, é uma forma que já estamos ingressando para entender como que se vence a tentação de não fazer a vontade de Deus. Submeter a nossa vontade, Jesus ali, ele é o caminho, é o nosso modelo, é a nossa referência. Ele está nos mostrando que quando formos tentados, temos que submeter a nossa vontade à vontade do Pai. Ele vai dizer que está escrito, então a palavra está acima do desejo. Então, se eu coloco a palavra de Deus acima do meu desejo, eu estarei caminhando para obter sucesso diante da tentação. Porque a tentação, ela vai tentar distorcer os desejos e, assim, a vitória começa na rendição da vontade. Então, se a tentação quer distorcer os meus desejos, eu agora vou render a minha vontade ao senhorio de Cristo e de sua palavra, para que eu possa render a minha vontade à vontade de Deus. É o que Jesus diz. Quando ele faz essa referência, está escrito, isso está mostrando a maneira com que nós agora iremos vencer a tentação, através da palavra, utilizando esse recurso. Não há outro caminho. A palavra precisa estar conosco, nos nossos pensamentos, para que quando nós formos tentados, nós possamos utilizar da palavra. Então, olha para você ver um outro texto também, que aconteceu, né, para a gente poder ilustrar essas questões aqui, foi o caso de Caim, Gênesis 4:7. Deus vai o alertar. O pecado jaz à porta, e o seu desejo contra ti, mas a ti cumpre o dominá-lo. Então, o pecado sempre vai estar à espreita. E nós precisamos dominar esse desejo, essa tentação. É possível isso. É possível que a gente não permita que a tentação venha nos ofender ou venha nos atingir com a consequência que seria, no caso aqui, o cometer o pecado.
Então é possível, nessa etapa, na etapa do desejo, quando ainda está sendo elaborado no nosso pensamento, a gente vencer essa etapa. Caim escolhe não dominar o desejo e vira escravo dele. Então, quando nós não dominamos o desejo, nós somos escravos do desejo. O desejo nos domina. Por isso que a própria palavra de Deus nos diz que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo que me domina me faz escravo. Tudo que movimenta os meus sentimentos me faz um fantoche. E aquilo vai me manipulando. Eu vou sendo manipulado por aquele desejo, eu vou sendo manipulado por tudo que eu não tenho controle. Tudo que me faz perder o controle é algo que está me dominando. Então, se eu não tenho domínio sobre algo, é porque aquilo tem domínio sobre mim. E foi o que aconteceu com Caim. Então, os desejos em si não são pecados por si mesmos. O problema é quando ele sai do lugar certo. O conflito descrito em Gênesis 5:17, em Gálatas, né, 5:17, entre a carne e o espírito que se opõe, a gente vai perceber que quanto mais a gente alimenta determinados tipos de desejo, mais eles crescem para tentar nos derrubar. Então, nós seremos vencidos por aquilo que mais alimentamos. Se alimentamos mais o nosso espírito com as coisas espirituais, nós seremos e teremos a nossa vida controlada pelo Espírito de Deus e, consequentemente, seremos livres. Agora, se eu alimento mais a minha carne, satisfaço mais os desejos da minha carne, e o que é satisfazer os desejos da carne? É não fazer o que está escrito. É cumprir com a minha própria vontade, ao invés de cumprir a vontade de Deus, que está revelada em sua palavra. Então, eu tenho pensamentos que são opostos aos pensamentos de Deus, que estão registrados e revelados em sua palavra. E se os meus pensamentos sobre algo, sobre alguém, sobre algumas circunstâncias, não está conforme a palavra de Deus, eu preciso rejeitá-los e começar a pensar conforme Cristo. Eu preciso ter a mente de Cristo. Por isso que a própria palavra também nos diz que devemos pensar em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que há boa fama, que há algum louvor, nisso nós devemos pensar. E o que viste, ouviste em mim, disse Paulo, assim também fazei. Então, o segredo para poder vencer a tentação no deserto, em relação às experiências que nós passamos, né? Os exemplos que foi utilizado nesse primeiro ponto aí, também como o povo lá na caminhada para a terra prometida, o segredo está em obedecer a palavra de Deus, em guardar a palavra de Deus, em trocar os pensamentos que temos pelos pensamentos de Deus revelados em sua palavra. Muito bem. No segundo subponto, vamos continuar trabalhando, falando sobre a questão dos desejos na era cristã. Quando não são submetidos ao Espírito, tornam-se indestrutivos. Então, em Gálatas, capítulo 5, 19 ao 21, tem uma lista das obras da carne. São desejos sexuais, emocionais, relacionais, espirituais, sociais. São 5 categorias ali de desejos que, quando não são submetidos ao Espírito, eles vão se tornar destrutivos. Eles vão destruir a nossa relação com Deus, a nossa relação com nós mesmos, né? A nossa vida vai se tornar desequilibrada com as pessoas. Então, são totalmente destrutivos esses desejos. Olha como que o ciclo ele é compulsivo. É um prazer imediato, uma busca pelo prazer imediato, e depois desse prazer imediato, há uma culpa posterior de ter feito o que não se deveria ter feito. Obviamente, com o passar do tempo, a mente vai se cauterizando e essa culpa vai perdendo também o seu efeito de peso, né? Então, o peso do pecado ele vai diminuindo numa mente cauteriosa.
cauterizada, né? De uma mente cauterizada. Então, inicialmente, há uma culpa posterior àquela busca pelo prazer imediato. Então, os desejos desordenados, eles geram vícios, compulsões e prisões internas. Então, se todos os desejos que estão fora de ordem, desordenados, descontrolados, né, e há toda uma lista aí que nós lemos aí em Gálatas 5, 19 ao 21, eles vão gerar vícios, compulsões e prisões internas. Consequentemente, a pessoa fica escravizada a esses vícios, acorrentadas a esses vícios, sofre por causa deles. Então, a carne, ela quer autonomia, ela quer nos prender, ela quer ter supremacia em nossas vidas, ela quer nos dominar. O Espírito quer que nós nos submetamos a Deus. Então, esse conflito entre carne e espírito. A satisfação da carne se dá quando pecamos, quando contrariamos a vontade de Deus, quando fazemos a nossa vontade, quando o nosso ego tem predominância nas decisões que tomamos, nas escolhas que fazemos, quando agimos contrários à palavra de Deus. O Espírito quer que submetamos a Deus, quer que nós obedeçamos a palavra, quer que sejamos direcionados pela palavra. Então, o pecado ele vai prometer uma liberdade, porque é assim, a gente acha que, e quando a gente vê também, né, as pessoas dizendo que querem fazer porque se sentem livres, quero ir ao show, quero ir usar isso, quero fazer isso, vocês percebem que é uma promessa que comprou. A pessoa comprou aquela proposta achando que seriam livres. Só que muitas delas não percebem o quanto que estão amarradas, o quanto que estão sofrendo, escravizadas e não conseguem viver sem aquilo. Não conseguem viver sem fazer determinadas coisas que estão destruindo o seu próprio corpo. Então, essa é a promessa do pecado. Ele promete liberdade e muitas pessoas estão convencidas, mesmo escravizadas, muitas pessoas estão convencidas de que estão livres. Eu faço tudo o que eu quero, o corpo é meu, posso beber, você não pode fazer isso, né? O cristão ele não pode, como se quem está com o vício do álcool fosse livre e quem não deixa o álcool dominar não fosse. O pecado ele faz isso, ele engana as pessoas dessa forma, porque ele vende essa proposta e as pessoas acreditam que ele oferece liberdade, quando na realidade ele está escravizando as pessoas. Muito bem. O terceiro subponto, ele fala sobre a decisão do homem redimido. Então, qual que é a decisão do homem redimido? O homem redimido, ele conheceu a graça de Deus. A graça de Deus, ela vai realinhar os nossos desejos. Os nossos desejos, eles estavam descarrilhados, eles estavam fora da linha, fora do trilho. E agora a graça de Deus, ele vai fazer novamente esses desejos ficarem direcionados para as coisas corretas, que vão trazer benefícios para a nossa vida particular, para a nossa vida de relacionamentos e para a nossa vida com Deus. Então a redenção, ela vai liberar a vontade para obedecer. A redenção em Cristo Jesus, como disse Tito 2:11, 12, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às paixões carnais. Então, a graça de Deus agora vai realinhar os nossos desejos e vai nos liberar agora para a vontade, submeter a nossa vontade à obediência à palavra de Deus. Então, olha o que diz Filipenses 2:13. Que Deus vai começar, através da sua graça, a operar em nós o querer, que é a vontade. Antes eu não tinha vontade de servir a Deus. Antes eu não tinha desejo de servir a Deus. E isso é uma coisa interessante, quando nós falamos de vontade, como estamos falando da motivação interna da pessoa, né? Porque, às vezes, até o cristão ele tem motivações erradas. Você lembra daquele texto de Mateus 7, onde fala, Senhor, eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo, né?
se vangloriando ali de ter feito algo, mas ele vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Porque a motivação ali, ela não estava correta. Como disse Paulo também, né, que nem eu mesmo me julgo. Quem me julga é o Senhor. Então, quando se trata de motivação, nós estamos falando ali de uma operação provocada por Deus através da sua graça para desenvolver em nós esse desejo, essa vontade de servi-lo, essa vontade de fazer, de obedecer a sua palavra. E quanto mais nós obedecemos, mais essa vontade ela vai aumentando, porque Deus ele vai também operar o efetuar, que é a ação. Então, Tito 2,11, como nós falamos, também trabalha esse tema aí, que é operado pela manifestação da graça de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que nós não devemos receber a graça de Deus em vão. Lá em Corinto estava tendo um problema, né? Porque as pessoas estavam achando que poderiam pecar, porque estavam vivendo na graça, não estavam mais na lei, e Paulo fala de modo nenhum. Então ele vai mostrar que a graça é para nos dar força para realinhar os nossos desejos com a vontade de Deus. E aí, um outro ponto também, né, que um texto também muito importante, é Romanos 8, 1, 13, né, que diz que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Vai falar que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vai trabalhar esse tema de uma forma também muito profunda, mostrando como que vai acontecer essa vitória sobre a carne. Então, ele finaliza ali no capítulo 12, falando que Cristo precisa habitar em nosso corpo mortal. A nossa vontade hoje, ela é escrava da vontade de Deus. Nós estamos totalmente sujeitos à vontade de Deus, porque é assim que entendemos que não há uma outra possibilidade de vencermos o pecado se nós não nos sujeitarmos totalmente ou não permitirmos Cristo habitar totalmente em nosso corpo mortal através da aplicação, da prática da sua palavra, obedecendo o que ele nos mandou fazer. Então, essa sujeição é que nos vai dar a vitória sobre o pecado. E aí, o Espírito Santo vai reorganizar os nossos desejos. Porque quando nós falamos da questão de desejos, nós estamos falando sobre vontade. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não sentem desejos de estarem na igreja. E é uma questão importante, porque se a gente não souber trabalhar esses aspectos, não saber como que essas mudanças vão acontecer, pode ser que a pessoa fique num lugar sem desejar estar ali por causa de outras obrigações objetivas, por causa de um pai, ou por causa de um namorado, ou por causa da esposa ou do esposo, mas internamente ela está rendida ali a não se comprometer nessa libertação dos seus desejos. Então, olha para você ver, há uma possibilidade de uma pessoa estar em determinado lugar, mas os seus desejos não estarem ali. E como nós estamos falando de vontade, ela engloba a questão do desejo. E nós estamos estudando aqui a rendição do ser humano. Como que o homem rende os seus desejos para que ele deseje estar em Cristo, deseje fazer a vontade de Deus? É o que nós estamos falando. É uma ação da graça de Deus que vai transformar, que vai mudar esse desejo. Porque não há nada mais gratificante do que a gente perceber que agora eu tenho prazer na lei do Senhor. Sinto alegria por sofrer por causa de Cristo. Porque até então, quando isso ainda não havia ocorrido, tudo era mais dificultoso. Os mandamentos de Deus eram pesados. Mas a partir do momento que eu começo a sentir este efeito internamente, eu começo a sentir agora uma leveza. Eu começo a perceber que os meus desejos agora estão sendo mudados pela atuação da graça no meu interior. Então,
é assim que sucede. Vocês lembram de Zaqueu? Antes ele era movido pela ganância, depois ele foi movido pelo arrependimento. Deus transformou o seu querer. Deus transformou a sua vontade. E aí ele teve desejo de devolver o dinheiro e buscar uma vida nova. A graça, ela não só nos perdoa, mas também transforma desejos e as nossas inclinações. Esse é o poder, o efeito da graça de Deus em nossas vidas. Então, o crente agora, ele passa a desejar aquilo que agrada a Deus. Salmo 37, versículo 4. Então, ele começa a deleitar no Senhor. Ele começa a ter prazer no Senhor. Ele começa a ter satisfação no Senhor. Porque agora ele está sendo transformado e está se rendendo internamente ao senhorio de Cristo. Não é algo mais apenas objetivo, de fora, só na parte externa. É algo que está acontecendo no seu interior. Agora ele tem uma alegria, ele tem prazer na lei do Senhor. Muito bem. No terceiro ponto, nós vamos falar agora sobre o ensino sobre os desejos em Tiago. É um ponto muito importante também, né, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo desses 3 trechos que nós estamos falando sobre este assunto, sobre a vontade, o que move o ser humano, né, nós estamos falando sobre isso. Então, como que acontece a atração e o engano? A trajetória do pecado. Então, vamos falar um pouquinho sobre as etapas que vai fazer com que a pessoa cometa um tipo de pecado. Então, primeiro tem a atração. Ele é atraído, ele é engodado pela sua própria concupiscência, os desejos dele. Olha a importância do ponto anterior que nós falamos sobre os desejos. Enquanto os desejos nossos, as nossas inclinações não forem rendidas a Cristo, essa intensidade vai ser muito mais forte. Essa inclinação que nós estamos falando aqui em Tiago. Ela só vai perder força, o conflito vai ser até a nossa morte, mas ela perde a força quando nós rendemos a nossa vontade a Cristo, os nossos desejos a Cristo, como nós falamos no ponto anterior. Agora, o pecado, como que ele nos atrai, como que ele nos engana? Primeiro, nós somos atraídos por ele. Depois, ele é um engodo, ele vai trabalhando na nossa imaginação para nos seduzir. Ele vai criando ali na nossa mente, elaborando um plano, uma estratégia que vai fazer a gente acreditar que compensa, que vale a pena eu fazer determinada coisa, mesmo eu sabendo que aquilo contraria os preceitos de Deus. E ele trabalha de uma forma bem elaborada para tentar justificar a minha atitude. Então, depois disso, vai haver a concepção. Aquilo que foi elaborado vai começar, o que estava subjetivo vai começar a se tornar objetivo na prática. Vai haver a concepção. O desejo vai ser nutrido e vai começar agora a fase de execução. E aí culmina-se na ação, quando o pecado se manifesta. Então olha para você ver como que Tiago descreve essa atração e esse engano que é causado pelo pecado, né? Vocês lembram de José lá no Egito? Ele foi atraído, uma proposta de pecado que ele recebeu no capítulo 39 de Gênesis, foi enganado, né? Uma promessa de prazer sem consequência, e aí ele vai tomar uma decisão. Qual foi a decisão de José? Ele vai fugir, ele interrompe o ciclo da tentação. Então ele não dá sequência nesse ciclo, nessas etapas. Ele interrompe e sai. Né? Então, no primeiro estágio, esse estágio da atração, ele é o mais importante. Então, nós precisamos vencer a tentação nesse primeiro estágio, nesse estágio da atração. Ele é o mais fácil, que nós precisamos adquirir a habilidade de já vencer nesse momento. Porque se a gente for permitindo a imaginação trabalhar as próximas etapas ali, a elaboração, vai ficar cada vez mais difícil da gente fugir, da gente sair fora. Então,
José, ele consegue vencer. E aí um ponto importante também, que a vontade é o freio ou um acelerador no processo da tentação. Então, você pode usar tanto a vontade como um freio para impedir esse processo de adiantar, né, eu vou frear esse ímpeto dessa atração, porque eu vou alimentando aquilo, eu não fujo da aparência do mal, eu permaneço naquele lugar, no gatilho ali que está me seduzindo, que está me levando para o pecado, nas conversas, nas propostas, no lugar. Eu sei que eu não deveria estar ali, mas eu permaneço ali. Então, a minha vontade, ela pode tanto acelerar, como ela pode frear esse processo, essas etapas da tentação. Muito bem. Aí, depois do pecado consumado, o que ele faz? Ele gera a morte. A morte, que nós estamos falando aqui, é a perda da comunhão com Deus. Traz outras consequências, né, relacionadas a você, às pessoas, o sentimento de culpa, o sentimento de solidão, vai nos afastando, vai tirando a nossa paz, o nosso sossego. Então, esse aí toda é a trajetória do pecado descrita em Tiago 1, 14 e 15. Então, um outro ponto que eu acrescentei, coloquei aí também, que a lição trata, é como abortar esse processo. É como vencer esse processo. Então, aí o ponto que é trabalhado em Tiago 4, 3, 17 é a arrogância humana. Então, o homem faz planos ignorando Deus. Esse é um grande problema nosso. Nós somos senhores, achamos que somos senhores de nós mesmos. Fazemos planos ignorando Deus, iremos negociar, iremos lucrar, e Tiago vai corrigir, se o Senhor quiser. Ele quer mostrar que a vontade de Deus está acima da nossa vontade. Igual um empresário, por exemplo, ele fala, amanhã eu vou comprar, vou vender, vou lucrar, tudo sem consultar a Deus. Aí, de repente, ele muda sua vida e percebe que ele não é o dono do amanhã. Então aí, percebendo que não é o dono da manhã, ele vai entregar a sua vontade, a vontade de Deus, não seja feito como eu quero. Porque muitas das vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos. Deus tem, como diz a própria palavra, os seus caminhos da tormenta. Deus às vezes usa dificuldades, e isso não significa que Deus não está conosco porque estamos passando por dificuldade, estamos passando por perigos, estamos passando por aflições, estamos passando por doença. Isso não significa que Deus não está conosco. Nós não vivemos uma teologia onde não teremos aflições, não teremos dificuldades, porque não é assim que o Evangelho propõe para nós, essa caminhada com Cristo. Então, agora, a pessoa que está com Cristo, ele se submete à vontade de Deus. Mais perto eu quero estar, mesmo que seja a dor que me una a ti. Então, o que faz a partir de agora? Deus ele não vai nos condenar por planejar, mas sim por ter uma presunção. Então, achar ou pensar que nós não dependemos de Deus. Esse é o grande pecado do ser humano. Se Deus nos criou, e se nós estamos aqui, toda a nossa vida pertence a Deus. Nada é nosso, tudo é dele. E nós precisamos nos submeter ao seu senhorio e deixarmos que ele conduza as nossas vidas conforme os seus planejamentos. Então, saber o que é certo e não fazer é pecado. Eu conheço a vontade de Deus. Eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu ignoro os planos de Deus. Eu ignoro porque eu quero que a minha vontade seja feita. Eu sei que a vontade de Deus é perdoar, mas eu decido não perdoar. Eu sei que a vontade de Deus é que eu tenha paz com todos, se for possível. É porque às vezes a pessoa não quer ter paz comigo, mas no que depender de mim eu vou me esforçar para ter, mas eu ignoro a vontade de Deus. Eu sei que eu não devo falar mal das pessoas, mas eu ignoro a vontade de Deus e insisto em falar. Eu sei que eu não devo julgar, mas fico intrometendo e comentando sobre a vida alheia, mesmo sabendo que não é a vontade de Deus. Então essa arrogância humana que
essa presunção de fazer a própria vontade e recusar obedecer a palavra de Deus é que Deus condena. Então, saber o que é certo e não fazer que é o pecado. E aí, no terceiro ponto, para a gente poder finalizar, eu também coloquei a questão do pecado de omissão. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Tiago 4,17. Então, não decidir também é decisão. Então, você sabe, conhece o que deve ser feito, mas não faz, porque esse é o grande problema do ser humano, né? Ele sabe que deve tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas com dignidade, valorizar, considerar o outro superior a si mesmo. Ele sabe que deve respeitar as pessoas. Ele sabe de tudo isso. Hoje o conhecimento bíblico é vasto. Hoje, antigamente era raro, né? As pessoas terem um exemplar da Bíblia, era muito caro. Hoje é muito simples. Hoje tem pessoas que têm até 10 Bíblias de várias versões. Então, o conhecimento da vontade de Deus revelado em sua palavra é quase unânime em relação às pessoas. É claro que há alguns poucos assuntos que algumas pessoas têm dúvidas, mas em grande parte da revelação de Deus é bem claro a vontade de Deus em relação aos nossos comportamentos e atitudes. Mas só que as pessoas elas decidem em não fazer. É uma decisão das pessoas. Então, essa evitação comportamental é a fuga do dever. Ela sabe que deve fazer, mas insiste em não fazer. Vocês lembram do sacerdote do levita na parábola do bom samaritano? Eles sabiam o que era correto. Eles sabiam o que deve fazer, mas decidiram não fazer o que sabiam. Então Jesus vai mostrar nessa parábola que omissão também é pecado. Eles sabiam que deveria ser feito, mas recusaram fazer o que precisava ser feito. Então, é assim que os desejos operam em nossas vidas e por isso que nós precisamos sujeitar a nossa vontade, olhar as nossas motivações e ver se elas estão sendo motivadas pela maneira correta, pela palavra de Deus. As nossas ações, aquilo que estamos fazendo, está tendo a motivação correta? Estamos fazendo porque amamos a Deus, porque somos gratos a Ele, porque de fato reconhecemos que a nossa vida pertence a Ele e que Ele é o Senhor da nossa vida? Estamos fazendo porque quem habita em nosso corpo agora não é o eu mais, é Cristo que habita em nosso corpo. Como diz Colossenses, a nossa vida que tínhamos está escondida com Cristo em Deus. Então Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele diz que nós precisamos perder a nossa vida para podermos achá-la no futuro. Então, é assim que estamos fazendo, estamos nos submetendo à vontade de Deus, ao senhorio de Cristo. As suas palavras têm ocupado os nossos pensamentos, as nossas decisões são pautadas, a nossa conduta está sendo direcionada pela palavra de Deus, ou eu acho que eu posso falar o que eu quero, que eu posso ser o que eu quero, essa presunção, essa arrogância, eu acho que eu posso agir dessa forma, deixando de me submeter à palavra de Deus. Será que eu estou agindo desse jeito, achando que eu sou senhor de mim mesmo? Ou eu estou com humildade, reconhecendo que eu nada sou e que eu preciso realmente me entregar à vontade de Deus, obedecendo a sua palavra em minha vida? Então, para a gente poder finalizar, a gente também colocou aqui um outro ponto, né, para a gente poder finalizar aí. A liberdade, então, ela é guiada pelo Espírito. Nós devemos andar no Espírito. E assim a vontade será fortalecida. Então, se eu quero fortalecer a minha vontade e alinhar com os propósitos de Deus, eu tenho que andar no Espírito. Como que eu ando no Espírito? Eu ando no Espírito quando eu faço a vontade de Deus revelada, que eu tenho conhecimento em sua palavra. Eu não vou mentir, eu não vou fazer o mal, eu não vou falar mal das pessoas. Isso é andar no Espírito, é cumprir a palavra de Deus.
não ser apenas ouvinte, mas praticantes. É aquela parábola que Jesus falou do semeador, que vai produzir frutos, porque ele pratica a palavra de Deus. Então, andar no Espírito é isso. E assim a nossa vontade vai ser fortalecida. Quanto mais obedecermos a Deus e fazermos a sua vontade, mais a nossa vontade será fortalecida. O Espírito vai neutralizar os desejos da carne. E assim nós teremos o fruto do Espírito se manifestando em nossa vida. É o que eu sempre falo. A fé, a nossa relação com Deus, isso é um detalhe muito importante para que você possa sempre recordar. Por exemplo, a fé é algo subjetivo. E Deus, para a gente não ficar enganado se temos ou não fé, ele fala que a gente sabe se tem fé pelas obras. Assim também acontece em relação ao Espírito. Sem o Espírito, nós não seremos salvos, porque ele é o selo, ele é a garantia que nós seremos salvos. E aí, Deus, para a gente saber que temos o Espírito, ele mostra algumas evidências. Qual que é o fruto se você tem o Espírito? É o amor, longanimidade, paz, domínio próprio. São várias as características ali de quem tem o Espírito. Por quê? Para você não ser enganado. Então, tudo que é subjetivo, a Bíblia mostra algo objetivo para poder comprovar se você tem aquilo dentro de você, para você não ser enganado. Então, você quer autoridade, ser batizado com o Espírito Santo para poder, né, ter esse revestimento de poder? Então você vai ter ousadia agora para poder pregar o Evangelho. Você vai ter coragem, desejo, vontade de pregar o Evangelho. Então não tem como ficar enganado. Você tem ali algo que é subjetivo, mas tem algo que pode comprovar a eficácia do que está dentro de forma objetiva. É assim que é o Evangelho. É muito simples. Então, a vontade é guiada pelo Espírito que produz frutos espirituais. A verdadeira liberdade é obedecer a Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Então, para a gente poder concluir, a vontade ela pode escravizar quando ela permite a carne dominar o nosso ego, o nosso eu, ou ela pode nos libertar quando nós permitimos a ação do Espírito, fazendo com que a palavra de Deus seja cumprida em nossas vidas. Então, liberdade não é fazer o que eu quero, mas querer o que Deus quer. Isso é liberdade, quando nós fazemos o que Deus quer. Então, uma pergunta para a nossa reflexão. Tenho escolhido agradar a Deus ou estou preferindo agradar a mim mesmo sabendo que eu estou contrariando a vontade de Deus? Então, a vontade precisa ser sempre moldada pela palavra de Deus, porque a minha vontade ela é corrupta, ela é enganosa, meu coração ele é enganoso. Então, a palavra de Deus precisa me moldar constantemente, para que a minha vontade possa se submeter à vontade de Deus. Viver guiado pelo Espírito é a única maneira de vencer a carne. Então, assim como fez Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele vai usar a sua vontade para escolher Deus em meio às opções idólatras. Ele tinha opções, mas ele preferiu, ele e a sua família, servir a Deus. Então, a minha vontade está alinhada ao Espírito? Que desejos eu tenho que precisa ser transformados? Que área da minha vida reflete eu faço o que quero? Qual área da minha vida eu faço aquilo que quero e não faço aquilo que Deus quer? Como posso reconhecer o início de uma tentação? Então, são várias dicas aí para que a gente possa aproveitar bem a aula do próximo domingo e assim, tanto nós quanto a nossa classe seja abençoada. Então, Deus abençoe você. Muito obrigado, né, por você ter assistido a aula de hoje. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família, no nome de Jesus.